Tá ok. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma conferência, web conferência da Apex. E hoje o tema que nós vamos ter é o tema biografologia. Então gostaria primeiro até de cumprimentar a todos, boa tarde a todos que estão presentes. Temos aí o Antônio Carlos de Brusque, a Bia de Porto Alegre, a Eliane Monteiro, a Flávia Carvão de Niterói, Lorraine, Odílio, aqui entrou agora, boa tarde também, Paulo Camargo, Rafael, Sérgio e Camargo. Então todos boa tarde. Se tiver qualquer problema ou necessidade aí de som, alguma ajuda, o Rodolfo está colaborando também. Vocês podem utilizar o mecanismo de chat logo abaixo à esquerda no vídeo de vocês, para interagir durante essa conferência que nós vamos estar fazendo sobre o tema biografologia. Também quem tiver microfone, se vocês quiserem fazer pergunta online, é só solicitar então a pergunta que a gente passa a voz para vocês, vocês podem interagir, vocês falando mesmo, fazendo a pergunta. Tá ok? Então, vamos começar então. A gente vai falar então de biografologia, mas principalmente abordando a biografologia sob o paradigma consciencial. Então o que a gente quer ver aí de importante logo de cara para passar, para abrir essa web conference? A gente acha interessante passar que através do paradigma consciencial nós observamos que a pesquisa de biografia ela tem um ponto de vista diferente, que permite ao pesquisador ter uma visão mais abrangente da consciência e também, ao mesmo tempo, ela tem uma visão mais precisa. Ou seja, se nós vamos trabalhar então com uma biografia pelo paradigma consciencial, a ideia é que a gente consiga um nível maior de profundidade na imersão no micro-universo consciencial daquela pessoa que nós estamos estudando ou percebendo, pesquisando. Então essa que é a ideia aí principal, já a abordagem inicial, que a gente quer colocar isso, a gente vai no decorrer aí da conferência estar interagindo sobre esse tema. Ao longo de toda a palestra, a gente vai falar então sobre o paradigma consciencial na pesquisa de biografias. Tá? Se alguém tiver aí durante a palestra alguma contribuição, alguma dúvida, alguma questão para colocar, vocês por favor podem interagir então no mecanismo de chat que vocês têm logo abaixo do vídeo. Tá? Um ponto importante então do paradigma consciencial, a gente vai passar algumas ideias do paradigma consciencial relacionado a biografias. Uma questão básica é a bioenergética. Então, do ponto de vista da pesquisa de biografias, nós temos aí a importância ou a visão das bioenergias como sendo necessárias então no processo da pesquisa. Ou seja, o pesquisador ao longo da sua pesquisa vai estar atento também às energias, às percepções. Então, ao ler, por exemplo, um trecho de um livro, alguma questão particular, vai ser sempre estar observando qual é a reação bioenergética que o pesquisador está tendo sobre aquele momento, sobre aquela situação. Outro ponto também interessante sobre o ponto de vista bioenergética é que nós vamos analisar também qual a interação do pesquisado, da pessoa, da personalidade que nós estamos pesquisando em relação à interação bioenergética. Então, por exemplo, são vários pontos aí, mas uma questão básica que a gente já pode estudar é o seguinte: a força presencial. Será que essa pessoa tinha força presencial ou não? Esses são pontos, então, que nós vamos estar trabalhando. Tá, outro ponto abordado pelo paradigma consciencial é a grupo-karmalogia. Então, o que vem a ser a grupo-karmalogia? A grupo-karmalogia, no estudo de biografias, ela tem uma importância, uma relevância para nós entendermos um nível mais completo, então, da abordagem do grupo kármico da pessoa. Até que ponto era um grupo evolutivo, até que ponto era um grupo de interprisão do grupo kármica, até onde o grupo foi favorável ou desfavorável à pessoa. E vamos ver analisar todas as consequências, as características, então, dessa abordagem. Tá? A gente está vendo aí, o Anderson comentou que travou a câmera. A gente vai ver aí, o Rodolfo está dando esse apoio, tá? Então a gente tem aí o retorno de algumas pessoas da Graça também, a gente agradece aí.
mas a gente pede então ao Rodolfo para ver o problema com o Anderson, então o que pode fazer aí para estar ajudando. Tá? Tá ok. Então, voltando ali ao grupo Karmalogia, tá ok, Anderson. A gente agradece aí, então, para tentar resolver esse problema. A grupo Karmalogia, então, ela tem um papel importante quando a gente estuda a consciência, para a gente entender quais os níveis dessas relações, então, e as contribuições e as consequências do grupo para a pessoa. Um outro ponto que, quando estudamos a biografia sob o ponto de vista do paradigma consciencial, é a cosmoética. O que vem a ser, então, esse processo, o estudo, através da cosmoética? É que nós vamos estar muito interessados em saber como que o pesquisador vai interagir com a sua pesquisa. A pesquisa de biografias, pelo fato da pessoa adentrar no micro-universo consciencial de uma outra pessoa, de uma outra consciência, é importante que essa pessoa tenha um nível de intencionalidade mais positivo. Ou seja, que a pessoa queira contribuir, então, com quem vai ser pesquisado. Então, por exemplo, se nós vamos pesquisar uma determinada pessoa, se nós não temos interesse em ajudar essa pessoa, já é um momento para desconfiar dessa pesquisa. Qual é o meu interesse, então, de pesquisar essa pessoa? Então, esses seriam pontos que nós vamos estar vendo, estar explicando nessa web conference sobre esse processo da cosmoética. Isso seria um ponto muito relevante, então. Outras questões. Um ponto relevante aí na cosmoética é o binômio admiração-discordância. Ou seja, nós vamos observar uma série de falhas, de trafares, de traços fardos das pessoas que nós vamos estar pesquisando. Então isso precisa ter um nível de ética, um nível de cosmoética mais avançado da pessoa para, nos momentos de verificar as falhas do outro, saber como lidar com isso. Saber então como auxiliar de alguma forma esse processo e pelo menos não atrapalhar, não interferir negativamente. Eu gostaria só de saber se com relação a esses 3 itens iniciais que nós pontuamos, se há alguma dúvida ou há alguma questão que vocês gostariam de contribuir. Vocês fiquem bastante à vontade aí para estar interagindo durante essa conferência. Tá? Qualquer coisa tem um mecanismo de chat à esquerda do vídeo de vocês, mais abaixo, e vocês podem utilizar ali para fazer perguntas ou solicitar o microfone que a gente passa a palavra para vocês, caso vocês queiram fazer a pergunta pelo microfone. Outros pontos relevantes na pesquisa, dentro do paradigma consciencial, é a criticidade. A criticidade na pesquisa de biografias, ela tem um papel importante, principalmente pelo fato de que as biografias, a maioria dos livros, das referências que nós temos sobre biografias, são muito manipulados. Ou seja, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, para serem imparciais nas pesquisas. Ou mesmo, a pessoa tem uma certa tendenciosidade, ou o autor, enquanto está expondo a sua pesquisa, ele vai revelar a característica dele, o que ele vê como importante, o que ele acha importante naquela pesquisa. Então, cada pesquisador vai colocar um enfoque, uma abordagem, uma característica à pesquisa que está sendo feita. Então, isso é muito relevante para ao pesquisador, enquanto ele está pesquisando, que ele tenha esse senso crítico para verificar o que é certo, o que é errado, discernir o joio do trigo e analisar melhor. Tem o Willy, fez uma pergunta, nas vivências pessoais, notou alguma diferença entre a análise biográfica de uma consim e de uma consciex sob os pontos de vista energético, parapsíquico e sinalético? Sim, Willy, a pergunta até é bastante interessante, eu acho legal isso aí. Eu já tive percepções, agora um ponto bem, gostaria de deixar bem claro assim, o meu nível de percepção parapsíquica, eu não considero ainda um nível tão elevado. Então eu mesmo me coloco com algumas dúvidas sobre algumas parapercepções, mas dentro daquilo que eu percebi, dentro daquilo que eu considero para mim como sendo verdade, eu percebi bastante diferença em algumas personalidades. Então eu já vi personalidade, por exemplo, que a minha ideia é que a pessoa em alguns momentos da pesquisa realmente estava junto comigo.
Então eu tive essa percepção. Agora, essa percepção, mais uma vez coloco, isso foi uma percepção do momento. Eu não tenho nem publicado essas questões, não faço uma exposição ainda tão clara, enquanto eu não tiver um nível de certeza maior. Tá? Até falando características, mais detalhes, mas para mim é muito diferente aí a questão energética, sim. Então, e eu acho que eu já pesquisei também com CIEX que eu não tive contato. Ou seja, a pessoa, durante o momento da pesquisa que eu estava fazendo, eu achava que a pessoa era com CIEX e, nesse momento, mesmo assim, eu não percebi nenhum contato mais direto meu com a consciência. E teve outros contatos, no caso de ter uma consim, ou seja, uma pessoa que às vezes já está ressumada, está num outro momento, numa outra vida intrafísica. Essa pessoa não tem um nível de interação tão forte com a pesquisa, não. A interferência ou a nossa relação passa a ser menor. Agora, um ponto já forte aí para a gente colocar é também a questão da cosmoética, se a gente está estudando uma consim na mesma vida da pessoa. Tá? O Willy está complementando, deixa eu ver aqui, ó. Haveria alguma diferença entre analisar a biografia de uma consciex que ressomou depois? Sim, eu acho que é mais ou menos isso que eu estava falando, né, Willy? A diferença é que a interferência é menor. Se você está estudando uma consciência que ela é consciex, não ressomou ainda após aquela vida que você está estudando da pessoa, então isso tem uma tendência de ser uma relação mais forte com a pessoa, enquanto que é uma pessoa que já ressomou várias outras vezes, está num outro momento, num período intermissivo, ou mesmo numa outra vida intrafísica, a influência daquela última vida da pessoa sobre ela, quando está sendo pesquisada, é menor. Eu acho que a pessoa em si, ela já tem um nível maior de interação com isso. A própria consciência pesquisada já sabe como trabalhar melhor com essas interferências do biógrafo em cima dela. Tá? Não sei se ficou claro, se eram essas suas questões. Qualquer coisa aí você pode fazer mais comentários. Tá? Outra questão então que a gente vê no paradigma consciencial é a holomaturidade, ou a holomaturidade. Tá ok, William? A holomaturidade, então, é um ponto relevante para a pesquisa, para nós conseguirmos pesquisar a pessoa procurando ver um nível de abrangência maior da maturidade como um todo, ou seja, qual é a maturidade multidimensional dessa pessoa, qual é o nível de assistência que essa pessoa tem, que essa pessoa realiza, e vários outros pontos. Tá? Tá ok. Então, outro ponto, a questão da holossomática. A holossomática é a questão de analisar a pessoa com todos os seus veículos de manifestação. Ou seja, se nós vamos pesquisar uma pessoa, um biografado, mesmo que não tenhamos muitas referências bibliográficas, nós vamos ver a pessoa, então, como ela tendo um soma, um veículo energético, um veículo das emoções, um veículo que nós chamamos, então, do psicossoma, ou um corpo mais das emoções, ligado à afetividade da pessoa, muitas vezes, e também um mental soma, um corpo, um veículo de discernimento ligado dessa forma. Tá? Então, esses são pontos aí para estudar nesse paradigma consciencial, alguns desses pontos. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente ter ideia das pessoas que estão participando desta palestra. Nós temos 3 pessoas de São Paulo, 3 pessoas do Rio de Janeiro, 4 pessoas do Paraná, 3 do Rio Grande do Sul, 1 pessoa de Santa Catarina, 1 do Distrito Federal e 1 pessoa de Goiás. Tá? Então, obrigado aí pela atenção. Vocês fiquem bastante à vontade para interagir ao longo da pesquisa. Com relação ainda ao paradigma consciencial, algumas outras questões relevantes. Laboratório consciencial, o que a gente chama do LabCon, ou seja, o pesquisador participando ativamente da pesquisa. Essa própria troca de ideias que a gente já falou aí, com o pesquisador tentando observar a consciex,
tentando observar as energias, ao ler um trecho de um livro, verificar com as suas parapercepções se aquilo tem uma relação com ele mesmo, com o próprio pesquisador. Então tudo isso faz parte do laboratório consciencial, ou seja, enquanto estamos estudando uma outra pessoa, nós temos um universo, sim, muito rico para a autopesquisa. Esse é um dos fundamentos básicos, então, do paradigma consciencial, ou seja, a pessoa está interagindo com o experimento e também está tendo vivências pessoais, procurando entender melhor o seu micro-universo, tendendo a aperfeiçoar. Então, a pessoa está buscando o seu autoaperfeiçoamento, a sua melhoria, as suas reciclagens intraconscienciais no momento da pesquisa. Então isso acontece o tempo todo, em qualquer fase, em qualquer etapa da pesquisa conscienciológica como um todo. No caso de biografias, não é diferente, ou seja, não é pelo fato de eu estar estudando uma outra pessoa que eu vou deixar de aproveitar isso aí para ter experiências próprias, experiências pessoais. Outro ponto, a maxifraternidade. A maxifraternidade, ela tem uma relação com um ponto que nós já comentamos um pouco antes também, que é o seguinte: da pessoa pensar, ter os melhores pensamentos, sentimentos e energias em prol das demais pessoas como um todo. Então não somente a pessoa que está sendo estudada, mas todas as pessoas que vão ter relação com essa pessoa que está sendo pesquisada. Então isso favorece, isso abre a pesquisa, isso amplia a pesquisa, e nós vemos então que a maxifraternidade, esses pensamentos mais fraternos, mais assistenciais em favor das demais pessoas, contribuem então para todos na pesquisa. E claro que a pessoa com certeza vai ter mais amparo até durante a pesquisa ao trabalhar então com essa maxifraternidade. Outro ponto relevante é a multidimensionalidade, ou seja, nós vamos estar pesquisando envoltos na multidimensionalidade. Então a questão das bioenergias, a atenção a essas bioenergias, a atenção à intrusão de outras consciências, a ajuda, o próprio amparo que nós comentamos agora há pouco. Tá? Eu vou até comentar, a questão, nós estamos aqui num ambiente do shopping center e está tendo alguma atividade no corredor, então a gente tem aí dificuldade de reduzir um pouco esse ruído do ambiente, tá? Mas é em função, a gente está no ambiente aqui da conscienciologia, no shopping center, e isso a gente tem feito aqui até para otimizar o fluxo até de pessoas com a visão, com a abordagem da conscienciologia, tá, ok? A gente pede desculpas então pelos ruídos que podem estar acontecendo ao longo da palestra. Outra característica dentro do paradigma consciencial é a multisserialidade. A multisserialidade vem a ser o quê? A pesquisa da pessoa não só naquela vida, naquele momento, mas entendendo que essa pessoa, essa personalidade, tem várias outras vidas, e ainda ela já teve várias outras vidas humanas, e ainda vai ter outros momentos ressomando com outras vidas humanas. Então a gente vê aí uma continuidade desse processo todo. Isso é importante então pesquisar como sendo uma consciência, não só uma pessoa ali na questão mais singular. Temos uma pergunta, as obras espíritas psicografadas contribuem bastante para estudar a multisserialidade, não? Sim, a gente tem aí com relação a essa pergunta, então, do Paulo, a gente vê que algumas obras, sim, contribuem, nem todas. A gente tem que ver aí, novamente, a gente coloca aquela questão da criticidade enquanto a gente trabalha aí com a pesquisa. Ou seja, não dá necessariamente para confiar em todas as obras psicografadas. Eu já vi muitas obras até que eu fiquei com bastante dúvida em relação ao que estava sendo comentado, o que estava sendo exposto, então ao longo, durante o texto, né? Inclusive de pessoas que eu mesmo já pesquisei com nível maior de profundidade e via que haviam discordâncias entre a ação da pessoa, a característica da pessoa e alguns posicionamentos que foram colocados em obras psicografadas. Mas no geral, tá? Deixa eu só colocar.
Preciso desenrolar. Por que estudar uma Consim com CIEX? Tá, deixa eu já responder, eu vou complementando aqui, tá, Antônio Carlos? Deixa eu só passar ali a resposta do Camargo, aí eu já passo para essa resposta também do Antônio aqui novamente. Então, a questão das psicografias, eu acho que ela contribui para estudar. Agora, o ideal é o próprio pesquisador, ele mesmo, conseguir desenvolver o seu parapsiquismo e ampliar as percepções. Então, se a pessoa ela vai conseguindo, ampliando isso aí, a pessoa pode, ela mesma, ao estudar uma biografia, tentar fazer um rastreamento, ou energético, ou mesmo bibliográfico, ou os dois em paralelo, ou seja, energético e bibliográfico, uma pesquisa, para saber quem foi aquela pessoa numa vida anterior, por exemplo. Então isso ajuda muito e é muito importante para o estudo da serialidade e até da evoluciologia, para a gente saber como que uma pessoa está evoluindo de uma vida para outra, por exemplo. Tá? Vou voltar agora à colocação do Antônio Carlos. Por que estudar uma Consim ou com CIEX? Para mim não ficou tão clara a sua pergunta, Antônio. Vê se é isso que eu vou estar respondendo, senão se complementa aí para a gente. A questão da pesquisa de uma Consim com CIEX principalmente pelo estudo da proexologia. Então a gente está estudando aí até a biografologia, ela é uma área, um estudo que nós trabalhamos muito na ATEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Então nós temos aí essa necessidade de entender melhor como que é a vida de uma pessoa, como que ela teve aí o seu desenrolar, tá? E uma outra dúvida que pode ficar na tua pergunta se essa questão de estudar uma consciência, se seria justamente enquanto eu estou estudando a personalidade de uma consciência. Aí não seria bem o caso, esse tipo de experiência eu não tive ainda. Eu tenho dificuldade até de te passar, ou seja, em vez de estudar uma Consim, a vida de uma Consim, eu estudo a vida de uma consciência, ou seja, quais os momentos, quais as vivências que essa pessoa teve no extrafísico. Poderia ser uma outra abordagem, tá? Deixa eu ver alguns pontos aqui que foram colocados. Willy. A Willy está comentando aí a revista Consciência, tá? Sobre o método biográfico, né? Tá ok. As sincronicidades, tá? Então, Rafael, né? Quanto às sincronicidades durante a pesquisa, chega a acontecer, você teria algum caso interessante para expor? Sim, Rafael. Tem muitos casos aí de sincronicidade, é uma das coisas que eu pelo menos percebo com muita facilidade. Em termos das minhas percepções, talvez onde eu mais perceba sincronicidade são justamente em pesquisas biográficas. Talvez eu tenha esse nível de percepção maior até do que em outras situações, em outros momentos. Tá? Então, algumas situações aí que a gente pudesse expor. São desenrolares de situações. Às vezes a gente começa a estudar uma pessoa e começa a aparecer tudo dessa pessoa. Então, por exemplo, teve uma situação que eu fui aqui em Foz do Iguaçu, eu estava recém chegando em Foz do Iguaçu, nos primeiros 15 dias que eu estava em Foz do Iguaçu, eu já havia sido convidado antes para apresentar, fazer uma pesquisa do Santos Dumont no seminário de pesquisa do IPC. Agora que eu lembrei, foi a segunda apresentação, já estava uns meses aqui em Foz. Aí o que aconteceu? No edifício onde nós fomos apresentar a biografia do Santos Dumont, naquele local, era no hall do edifício, no próprio andar térreo, de frente para onde estava sendo apresentado, havia uma associação de engenheiros aqui de Foz. Tá? E o que acontece? Eles têm uma réplica do avião 14 bis. Então o que a gente fez? A gente conseguiu levar o avião que eles tinham 14 bis na apresentação. A gente só tirou para fora o avião e a gente ficou apresentando a exposição do Santos Dumont junto com uma réplica
do avião de Santos Dumont. Achei muito interessante essa questão e muito rica na pesquisa como um todo, ou seja, deu um clima muito diferenciado para a apresentação como um todo. Então isso assim foi aquilo que a gente chama de sincronicidade, foi uma, entre aspas, coincidência, né, o acaso, mas a gente vê aí que são pontos muito convergentes para a pesquisa. E vários outros pontos, sincronicidades, às vezes de eu estar falando com pessoa, aquela pessoa tem relação com aquela pesquisa, da pessoa, por exemplo, uma das pesquisas que eu até vou comentar um pouco mais à frente aqui hoje, da Cristina da Suécia. Eu estava numa livraria de sebo e não conhecia a pessoa, Cristina da Suécia, não conhecia nada. Eu só estava olhando o livro lá meio de bobeira assim, sobre livros de biografia. E aí eu simplesmente pego da estante um livro que eu não conhecia quem era, que era a Cristina da Suécia, abro o livro numa página qualquer e estava lá escrito no livro assim: certa vez leu em Cícero que tal. Ou seja, estava escrito lá o meu nome. Aquilo me chamou a atenção. Eu peguei e comprei o livro. Mais tarde, aí uns 4, 5 anos à frente, que eu me toquei de ler aquele livro. E aí eu fui ver o quão interessante era a biografia da Cristina da Suécia, uma relação muito forte comigo e também com a conscienciologia como um todo. Então aí são alguns pontos, algumas sincronicidades. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou fazer mais alguns pontos. O Camargo, né? Quando houver uma identificação trafarista em entrar em crise da consciência, como proceder? Essa pergunta é muito interessante. Essa identificação ela existe tanto trafarista, aí como você colocou, o lado positivo também existe. Uma questão, uma sugestão já que eu coloco de cara é o seguinte: se houve a interferência, houve a identificação trafarista e teve ali, a pessoa pegou em algum momento aquilo, a minha sugestão é o seguinte: para um pouco a pesquisa. Pode ser até meio radical e parecer até que a pessoa não está querendo fazer um autoenfrentamento, mas não é isso. Para naquele momento a pesquisa por um tempo calculado. Por exemplo, deixa a pesquisa em stand-by por umas 2 semanas. E aí depois pega de novo já com uma outra abordagem, com outro enfoque, com uma outra visão. Muitas vezes você já vai estar preparado para aquilo que você vai ver na pessoa. E aí você vai fazer não só a pesquisa do trafar da pessoa, mas também a sua forma de lidar com aquele trafar. Então essa pode ser uma dica, tá? Agora outras dicas é o seguinte: isso seria uma dica quando a pessoa já percebeu que entrou em crise. Mas tem outras dicas que são as profiláticas. A gente vai falar logo a seguir, um pouco mais à frente, eu vou falar em algumas dicas de pesquisa, e aí eu já passo a complementar essa sua pergunta. Tá? Se eu esquecer, por favor, volta aí a entrar nesse ponto para a gente. Faz favor de lembrar. Tá ok? Eu estava passando à frente aqui, mas ainda vou falar ali de parapercepções, tá? Então as parapercepções, elas são importantes nesse todo o processo da pesquisa. A gente já falou aí muitas vezes de parapercepções, então o ideal é o quê? A pessoa está estudando aquilo que a gente chama com a antena parabólica aberta. A pessoa está antenada para tudo, está predisposta a captar todas as informações que puderem aparecer para ela. Aí que a gente vai então na escolha da personalidade, isso que eu estava comentando então com o Camargo, que a gente vai passar então algumas dicas para escolher uma personalidade. Já nessa dica de escolha da personalidade entram algumas profilaxias que podem ser feitas para evitar a pessoa assimilar tanto trafar então. Então uma das dicas é o quê? Estudar uma pessoa com quem você tenha motivação e curiosidade pessoal. Ou seja, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que tem interesse, uma pessoa que desperte atenção, que você queira estudar aquela pessoa por um certo tempo, que dê prazer o estudo então daquela personalidade. Isso seria um ponto bem interessante. Principalmente essas questões aqui, essas dicas, é para quem não tem tanta experiência em pesquisa de biografias. A gente acha que uma pessoa que já está estudando biografias aí há mais de 10 anos, já tem mais vivências com isso, tem mais facilidade para estudar qualquer biografia, ou principalmente se a pessoa levou a sério essas pesquisas. Então a pessoa tem um nível de flexibilidade maior para a pesquisa de biografias. Tá? Outra questão, ler livros contendo biografias de pessoas mais influentes. Então, se eu quero escolher uma biografia, uma dica é
A gente pegar esses livros que tem várias biografias, artigos de biografias, frases de personalidades, ou mesmo citações, outras questões, então isso pode contribuir bastante se a pessoa dá uma olhada geral, e aí vai ver, opa, dessas 100 aqui, tem uma que me interessou mais, então pode ser por ali o caminho, pode ser uma dica para a escolha da personalidade. Tá? O Anderson, tá ok. Para fins de pesquisa, né, pergunta o Paulo, em seus estudos, notou alguma diferença de qualidade entre biografias e autobiografias? Eu também estou em dúvida se eu entendi a sua pergunta, tá, Paulo? Qualquer coisa você me complementa aí. Então a dúvida, o que eu estou entendendo aqui é o seguinte, se enquanto a gente está lendo de uma mesma personalidade, se a gente vê diferença entre as biografias escritas por vários autores e a autobiografia, seria isso? Então, se for essa a questão, eu vejo assim, tem muita diferença sim. A autobiografia, se nós estamos estudando uma personalidade e essa personalidade tem uma autobiografia, ela tem muito mais valor para a pesquisa biográfica. Por quê? Que quando nós lemos um livro de uma pessoa, nós já estamos estudando a vida da pessoa, seja qual for esse livro. Se esse livro ainda é uma autobiografia, é claro que tem um valor maior. Agora, não quer dizer que a pesquisa vai se limitar à autobiografia, porque as autobiografias elas também são parciais. Então é muito importante que a gente saiba estudar uma pessoa não somente por uma autobiografia, mas por todas as obras que a gente conseguir estudar dessa pessoa. Tá? Vê se for respondido, Paulo, qualquer coisa se complementa aí a dúvida, não sei se é essa a linha da sua pesquisa ou eu peguei um caminho aí diferente da sua dúvida principal. Tá? Willy, após pesquisar a biografia de alguém, já ocorreu do pesquisador concluir que ele foi aquela personalidade no passado? O que poderia ajudar a confirmar ou refutar tal hipótese? Olha, Willy, eu diria assim, provavelmente sim, comigo isso não aconteceu, então eu não tenho vivência pessoal aí para passar sobre essa questão. Mas é muito provável que alguma pessoa já se achou no passado e já estudou aquela personalidade. Algumas coisas que a pessoa vai poder realmente para chancelar isso aí primeiro, a pessoa ter um nível de autoconhecimento muito grande nesta mesma vida, na própria vida. Se uma pessoa se conhece bem, ela realmente se conhece, por exemplo, já estudou muito a fundo o livro Conscienciograma, sabe esse livro com profundidade, já analisou, já percebeu, já entendeu os detalhes da sua consciência sem autocorrupções, muito provavelmente, se essa pessoa vai estudar ou ela se depara com ela mesma no passado, a pessoa vai ter um nível de facilidade maior para saber se ela é ou não é aquela pessoa. Então, no mínimo, para saber se é uma pessoa no passado, tem que analisar aí, pensar em 100 variáveis relevantes. E analisa essas 100 variáveis relevantes e vê, faz um paralelo, aí às vezes a pessoa vai saber. Então, essas seriam algumas dicas aí para trabalhar nesse sentido. Por falar na conscienciometria, né, sugiro contato com o Afonso para que o pessoal tenha mais detalhes. Exatamente. Então a gente sugere aí vários cursos da Cons. Tem algumas questões anteriores, a Flávia, né, tem uma questão. Faz mal ler sobre Hitler, por exemplo. Olha, eu vou colocar, tá na tela aí, você está vendo a escolha da personalidade, o item 4. A personalidade, uma dica que a gente passa estudar uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa que tem um nível maior de equilíbrio na sua vida, de maturidade como um todo. Então isso, no caso, por exemplo, de uma pessoa que está começando a pesquisa biográfica, a gente não sugere, em hipótese alguma, pesquisar uma pessoa tipo Hitler. Então ela pode pesquisar alguém muito mais light, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais harmoniosa, para começar a sua pesquisa de biografias. Mesmo que o tema de pesquisa importante, relevante para a pessoa, seja aquele tema, às vezes, da questão. Então, a questão importante, nesse caso, seria o quê? Antes de pesquisar uma pessoa assim mais patológica, o ideal é pesquisar pessoas mais saudáveis primeiro. Então, são formas de chegar lá.
Então a pessoa quer estudar, por exemplo, Hitler, ela quer, realmente é aquela pessoa que ela quer. A sugestão é estudar outras pessoas, é o tal do mitridatismo, a pessoa vai se vacinando com relação à pesquisa biográfica. Tá? Eu vi que a Flávia complementou aqui, deixa eu só ver, ó. Mas por que temos curiosidade? Não ficou tão claro ali, se qualquer coisa se complementa, tá, Flávia? Faz favor. Essa questão de às vezes desperta uma consciência mais patológica, pode despertar curiosidade. Então a gente tem que ver aí, muitas vezes pode até ser interessante pesquisar essa pessoa realmente, mas o ideal é pesquisar pessoas com quem a gente tem a possibilidade de fazer assistência. Então isso é uma dica que a gente pode passar aí. Deixa eu só ler algumas questões aqui, para eu acompanhar aí a pergunta de vocês. Acho que para um pesquisador veterano mais equilibrado, pode-se até estudar Hitler como o professor Waldo em algumas tertúlias e até colocou outra forma de facilidade. Sim, William, é exatamente isso que a gente está falando, tá? A gente coloca aí justamente, o ideal é que a pessoa tenha, depois no decorrer das suas pesquisas, não tenha limitação para pesquisar qualquer consciência. A gente só está passando essa dica justamente no início aí das pesquisas biográficas, tá? Se alguma pergunta ficou ainda não clara, eu peço que vocês refaçam a pergunta ou coloquem algumas questões a mais para a gente complementar. Tá ok? Flávia, né? Mas poderia ser produtivo pesquisar sobre pessoa não equilibrada? Sim, totalmente produtivo. Depende da sua pesquisa, do seu foco de pesquisa. Normalmente, nós vamos ter mais resultado com biografias de pessoas mais avançadas, mais maduras. Muitas vezes nós podemos nos espelhar ou identificar ou perceber melhor os trafores daquela pessoa para que nós tenhamos mais facilidade para desenvolver também esses trafores. Normalmente é assim, mas isso não quer dizer que ao estudar uma personalidade com trafores, nós não consigamos aprender muitas coisas, principalmente aprender a fazer assistência. É uma possibilidade, tá? Então, por exemplo, se a gente vai estudar uma pessoa, tipo uma personalidade Che Guevara, tá? Ele é uma personalidade o quê? Bastante conflituosa, belicista, tem uma série de características negativas. O que predomina na pessoa foi ectopia consciencial. Então, se a gente quer entender melhor sobre a ectopia consciencial, muitas vezes nós podemos justamente procurar uma pessoa com essas características para entender esse problema, para que nós não tenhamos esse tipo de problema na nossa vida. Então a gente pode aprender bastante, principalmente para entender os problemas, para não cair nesses mesmos problemas, ou seja, não repetir o erro de uma pessoa que já fez no passado. Agora, o importante mais uma vez ressalto aí a questão, o ideal é que a pessoa já tenha experiência antes de biografias, para depois adentrar com um foco maior nos problemas. Isso facilita muito aí a pesquisa da pessoa. Resultados positivos mais comuns costumam ser mais comuns com a biografia, mais positivos, mais produtivos, costumam ser mais comuns com a biografia de consciência ou de consciência. Isso aí é irrelevante para eu nas minhas pesquisas não percebi em nenhum momento diferença desse processo, tá? Então assim, é bastante relevante pesquisar uma personalidade interessante para ser pesquisada. Se ela já é consciência, isso aí para mim passa muito despercebido aí na pesquisa do ponto de vista da relevância de se estudar aquela pessoa, tá? Tá ok. Então outro ponto, uma outra dica para a escolha da personalidade é o item 3 ali. Tem mais uma dúvida aqui. Não já ressumada, mas sim estudar uma consciência como Che Guevara. Sim, isso que eu comentei antes, William, não sei se é essa a dúvida ainda. Eu ainda não tive nenhuma experiência de pesquisar consciência, ou seja, de pesquisar a vida de uma consciência.
Tá? Então, as pesquisas todas que eu tenho feito, e que são as mais comuns, é estudar a vida de uma consim. A pessoa, naquele momento, enquanto eu estou estudando, ela pode ser consim ou consciex, no momento do estudo. Mas a personalidade estudada, eu sempre estou me referindo, nessa conferência aqui, eu vou estar me referindo sempre a consins, tá? A vidas humanas, vidas intrafísicas. Eu não tive ainda a experiência de pesquisar vidas extrafísicas. Tá claro? Ah, tá ok. Então tá jóia, o Rodolfo já... Eu que me estendi aqui já tinha colocado, agora que eu vi a tua nova colocação aí. Então tá tudo bem, tá? Importante estudar pessoas com interesse pela gestação consciencial daquela pessoa. E a gente vai passar mais algumas dicas aí, cosmoética a gente já passou, autopesquisa nós já falamos também, que a autopesquisa, um ponto só interessante, que a autopesquisa já começa pela escolha da personalidade, tá? Os fatos conduzem à pesquisa, ou seja, é importante sempre a pessoa, do seu ponto de vista científico, pensar nisso aí. Ela vai estudar aí com base em fatos e não nos achismos, tá? E também ela vai, muitas vezes, pode iniciar uma pesquisa de biografias por áreas de interesse, por exemplo, ciências, parapsiquismo, empreendedorismo, áreas que a pessoa goste, às vezes na vida intrafísica, ela pode estudar uma personalidade da sua mesma área. Então, por exemplo, uma pessoa que é psicólogo ou psicóloga pode estudar uma vida de um psicólogo ou de uma psicóloga. Às vezes vai fazer relação aí com a questão. A pergunta do Acre. A vida de uma consciex não seria o somatório dos tempos intermissivos? A vida de uma pessoa a vida como um todo, é a somatório de vidas intrafísicas e períodos intermissivos, tá? Isso é a vida como um todo. Nós hoje somos somatório de vidas intrafísicas e períodos intermissivos, períodos entre vidas intrafísicas. Agora, a gente não poderia dizer necessariamente que a vida de uma consciex é o somatório desses tempos intermissivos, que a vida de uma consciex é também ela tem o somatório dos tempos intrafísicos também, ela é toda a experiência, toda a bagagem de vida a consciex também tem. Mas quando eu me refiro a pesquisar uma consciex, seria o seguinte: eu, enquanto consim, fazer uma pesquisa da vida, das ações, da rotina diária de uma consciex. Isso que eu ainda não fiz, ainda não tinha. Por exemplo, se aí há uns tempos atrás, alguns séculos atrás, a gente fosse pesquisar o Zéfiro na condição de uma consciex. Então isso que a gente vê aí da pesquisa de uma consciex. Então aí seria interessante, se alguém já teve essa oportunidade, pode contribuir. Ou então, no nosso próprio período intermissivo, pesquisar aí uma outra pessoa. Tem mais algumas colocações aqui, deixa eu ver, o Willy. Biografia do consciex. Para mim, a biografia de uma personalidade que já dissomou, como Santos Dumont ou Hitler. Biografia de consim, no contexto de minha dúvida, por exemplo, o Paulo. Tá, eu coloco, isso é uma abordagem, tá? Eu entendi aí. Então, aí, quando a gente fala aí, eu procuro falar assim, a gente está estudando a biografia de uma personalidade no momento em que ela é consciex, tá? Aí para evitar qualquer dúvida. Mas eu estou entendendo aí a abordagem de vocês, tá? Então agora eu gostaria de passar aí um paralelo, umas comparações só antes dessas informações. Vou passar aí algumas fontes de informações normalmente disponíveis na pesquisa de biografias. Livros, dicionários biográficos, autobiografias, livros relacionados com a área de atuação da pessoa. A gente encontra muita informação útil. Revistas em geral, teses, artigos, jornais, são todos fontes de informação de pesquisa de biografias. Outro ponto, contato com amigos, pesquisadores, análise do discurso da pessoa. Então a gente pegar um livro da pessoa e extrair informações da análise do discurso dessa pessoa.
tem livros que ensinam a trabalhar com esse tipo de técnica. Importante fonte de informações na pesquisa de biografia são viagens, ou seja, ir ao local onde a pessoa nasceu, ir ao local onde a pessoa viveu, ver museus que existem sobre aquela personalidade, coleções maior, trabalhar com as energias, fazer algumas reflexões. Às vezes tudo isso contribui para desenvolver ou aprimorar aí a pesquisa. E um ponto relevante também são as percepções em apresentações, enquanto se você já estudou uma biografia e vai apresentar, falar sobre essa biografia. Normalmente tem muita percepção. Um exemplo aí, até mesmo a percepção não somente para quem é o pesquisador, mas para quem está assistindo uma apresentação de uma biografia. Então agora, deixa eu só passar a resposta do William. Estou com o artigo da Revista Consciência e eu escrevi, né? Colocar-se na posição de outra pessoa de forma cosmoética não é fácil. O que pode facilitar tal posição cosmoética? Tá, então a gente coloca aí que não é fácil, né? A gente se colocar na posição de outra pessoa. É aquela relação, William, que tem um ponto muito forte aí com o binômio admiração-discordância e também a pessoa que tem um nível de tolerância maior. Então, para se colocar, para estudar a vida de uma outra pessoa, muitas vezes nós temos que, é como se trabalhasse algo equivalente a um cenário, ou seja, quanto mais nós mergulharmos no universo daquela pessoa, nós entrarmos na vida da pessoa, ou seja, entendemos a mesologia, entendemos os zeitgeist, o espírito da época, nós vamos ter um nível maior de facilidade de compreender as ideias ou a forma de pensar daquela pessoa. Então é muito importante, uma coisa que eu gosto particularmente muito ao pesquisar biografias é tentar entender qual é o estilo, o jeito de pensar da pessoa. Então, às vezes, quando eu estou estudando biografia, eu começo a pensar o seguinte: nessa situação que eu estou agora, como que aquela pessoa faria? Então, por exemplo, a gente vai ver logo à frente aí 5 personalidades. A gente vai fazer um paralelo entre Santos Dumont, Cristina da Suécia, Rui Barbosa, Marie Curie e mais um que me faltou agora, Cristina da Suécia, e o Newton, Isaac Newton. Então, eu poderia pensar nesse momento, só uma simulação que eu posso fazer com vocês agora. Se eu fosse agora Santos Dumont, como que ele estaria nessa apresentação? E é um tipo de reflexão, ou seja, é um tipo de questionamento que eu faço ao fazer a pesquisa. Outra situação, como eu estaria apresentando aqui agora se eu fosse Cristina da Suécia? Aí eu começo a tentar entender qual é o nível, qual é o estilo de pensar daquela pessoa, como que ela pensaria. Claro que isso são hipóteses de pesquisa, mas são exercícios que a gente pode fazer para treinar, para desenvolver, para trabalhar melhor aí nessa pesquisa. Então são pontos que a gente pode sugerir. E isso tudo, enquanto a gente faz aí esse tipo de rapport, esse tipo de ligação, a gente precisa ter um nível de cosmoética muito grande, principalmente o seguinte: será que essa pessoa teria um nível de equilíbrio tal em várias situações? Como que essa pessoa estaria organizada, com os pensamentos organizados para lidar com tais situações? E também, se a gente acha que a pessoa não estaria bem preparada para aquela situação específica, como que a gente pode, digamos assim, ao entender esse trafar, lidar bem com o trafar, sem apontar o trafar ou escrachar o trafar, sem querer até aumentar o trafar. A gente vê aí na anticosmoética, na pesquisa biográfica, é muito fácil de perceber quando a gente pega às vezes um autor que ele adora exaltar trafares da pessoa. Então cria aquela polêmica, cria aquele drama. Esses são pontos então que a gente percebe aí que falta cosmoética na pesquisa. Tá? Tem mais uma colocação de Paulo, ó. Consciencialmente é mais produtivo estudar a biografia de uma pessoa que esteve ressomada já há poucos anos ou de uma pessoa que dessomou há séculos. A produtividade vai depender do interesse aí seu
pela pesquisa. Então, uma das questões é essa produtividade, por exemplo. Qual é o teu interesse na pesquisa? O que você considera produtivo? Então, uma questão que pode ser produtiva se a pessoa, por exemplo, ela quer estudar mais detalhes de uma pessoa, conhecer um nível maior de detalhes. Então, isso é importante nessa questão aí da pesquisa, uma pessoa mais recente. Normalmente, uma pessoa há muito tempo atrás, é muito difícil conseguir dados com precisão sobre essa pessoa. Uma pessoa mais recente é mais fácil. Muitas vezes nós temos acesso até a alguma pessoa que conheceu essa pessoa pessoalmente, familiares, tem mais material disponível. Então isso tudo fica mais fácil. Às vezes tem a filmagem da pessoa, fotos da pessoa, escritos, lugares onde a pessoa viveu ainda estão presentes. Então é muito mais fácil conseguir detalhes. Mas é muito difícil saber se realmente esse é o foco do objetivo. Que assim, eu diria que é mais produtivo uma pesquisa se ela vai atender aos objetivos da pesquisa. Então o importante é, qual é o objetivo da pesquisa? Essa talvez fosse a primeira pergunta a fazer. Atendo o objetivo da pesquisa, aí fica fácil de saber se seria mais produtivo um ou outro caso. Não sei se ficou claro aí, Paulo, desculpa. Se ficou claro aí essas diferenças, entende, Paulo? A gente está querendo colocar aí esses pontos. Tá, Willy? Tá legal, Paulo. Willy, pode ser mais produtivo estudar duas vidas numa mesma consciência, por exemplo, Chico Xavier e Joana Louca? Mais uma vez, Willy, depende do interesse da pesquisa de biografias. Tá? Tem que ver de novo, qual é o teu interesse na pesquisa? Uma coisa é significativa. Se você vai estudar Chico Xavier, o próprio estudo dessa personalidade já exige você estudar também a Joana Louca, sabendo dessa informação, entende? Colocando como hipótese que era a mesma personalidade, vale a pena estudar a personalidade como um todo. Então aí vale estudar. Tá? Então, Camargo, mais uma questão. Quando houver polêmica entre biógrafos de uma determinada celebridade, como proceder? Aí vale o discernimento, ou seja, você vai analisar como é que é a sua análise do fato. Ou seja, se tem às vezes um autor fala uma situação, o outro autor fala uma situação completamente diferente. Entre biografias, às vezes, por exemplo, até a data de nascimento, o local de nascimento, costuma variar muito. Então, por onde se vai caminhar? Um ponto é uma possibilidade, você tomar uma decisão com base em tudo que estudou, com base na seriedade de um pesquisador, de outro pesquisador ou de vários outros, você às vezes pode tirar as suas conclusões. Esse seria o ideal. Quando isso não é possível, deixe a dúvida, que paire a dúvida. Vamos dizer, você mesmo não precisa ter certeza de tudo enquanto estuda uma pessoa. Coloque e crie as suas hipóteses de pesquisa e deixe em aberto e vai pesquisando a pessoa. Quem sabe, em algum momento, se pode ter uma resposta melhor. Então, esses são pontos que a gente sugere aí nesse processo da pesquisa. A outra questão aqui, ó. O interesse nesse caso seria verificar a evolução daquela consciência, ver o que ela faz para catalisar a evolução. Willy, então nessa questão aí, se o interesse é esse, o ideal é realmente procurar pessoas que você já tenha a hipótese que tenham sido a mesma pessoa, ou seja, diferentes, a mesma pessoa em diferentes vidas. Então essa seria uma boa hipótese aí de questão. Ok, Flávia, a gente agradece a participação também. Então agora a gente vai fazer um paralelo, entrar aí num paralelo entre consciências diferentes. Então a gente tem aí Marie Curie, Isaac Newton, Santos Dumont, o Newton e a Cristina da Suécia. A gente vai estar apresentando então para vocês aí um paralelo para ter uma amostra, uma ideia dessas pesquisas de diferentes personalidades. Eu estou falando rápido e a gente trabalha com muito mais detalhe de todas essas questões num curso de biografologia. Tá? Mais ao final da conferência a gente vai apresentar aí esse curso para vocês. Tá, ok? Então agora a gente está passando num nível bastante rápido. Esse curso ele é trabalhado aí durante dois finais de semana. Então é um curso que dura 4 dias aí para a gente trabalhar. Então aqui, já um paralelo, tá? Alberto Saint-Simon,
Cristina da Suécia e outros. A gente já vai começar com a apresentação da ressoma, ou seja, o renascimento intrafísico. Então, o nascimento da pessoa, a ressoma. No caso, Alberto Santos Dumont ressomou em 1873 no Brasil, em Minas Gerais. A Cristina da Suécia, em 1626, século XVII, na Suécia, Estocolmo, tá? Filha única. O Isaac Newton, em 1642, também século XVII, na Inglaterra, filho único, parto difícil. E a Marie nasceu prematuro, no caso Isaac Newton. A Marie Curie nasceu em 1867 na Polônia. E o Rui Barbosa, em 1849 no Brasil. Tá? Agora a questão da dessoma, tá? A desativação do soma. O Santos Dumont suicidou-se em 1932. A Cristina da Suécia, em 1689, ela teve um período aí de doença, mais ao final da sua vida. Nos últimos anos sua vida esteve mais doente e teve um ataque de raiva no momento da sua dessoma. Então ela soube que foi traída lá numa determinada situação financeira, parece, e essa pessoa, ela ficou com raiva dessa pessoa e dessomou aí um pouco depois em função disso aí. Agravou então a situação dela por ter tido raiva. Um ponto agora positivo, então isso aí a gente vê como um ponto não positivo para a dessoma. Agora um ponto muito positivo, um exemplo que a Cristina da Suécia teve na questão da dessoma foi, algum momento antes, alguns meses antes, ela meio que percebeu já a sua dessoma e ela tratou-se de reconciliar com algumas pessoas. Entre elas, a principal pessoa que ela havia dificuldade, tinha alguns entraves lá, era o Papa, na época, e ela procurou fazer essa reconciliação. Ela que tomou a iniciativa de fazer essa reconciliação. Então é um ponto bem interessante. Questão do vídeo congelado, a gente pergunta aí se tiver mais alguma pessoa, tem mais, além do Willy e do Paulo, tem mais alguém que congelou? A gente pede aí, se não, alguém pode responder mais se a imagem está congelada ou não, que dependendo aí, o vídeo está ok. A gente não sabe aí como está respondendo. Está ok. Eu vou pedir o seguinte, ó, esse problema a gente está tendo hoje, a gente não está sabendo como resolver. A sugestão é, se realmente congelou a imagem, a gente pede só então para vocês saírem e entrar de novo, tá? Para aquelas pessoas que congelaram a imagem, tá? Porque a transmissão ela está ocorrendo, é algum detalhe isso aí que a gente está vendo, tá ok? Então a gente pede aí qualquer coisa para aquelas pessoas que a imagem congelou por algum motivo, o ideal é sair um pouco e entrar já em seguida na conferência, tá? O Isaac Newton, então, ele dessomou em 1727, aos 87 anos, e um ponto importante do Newton, ele manteve uma boa saúde durante praticamente toda a sua vida, um nível de saúde excelente. Então o Isaac Newton teve aí ao longo da vida e uma pessoa exemplar, apesar de não tomar devidos cuidados com o soma. Ele era muito relaxado com o soma, com os cuidados que poderia ter aí com o soma. Tá? Aqui a imagem já apareceu agora, depois que vocês entraram de novo na sala, melhorou. Ainda está congelado, está ok. Então tá jóia. A gente está falando agora da Marie Curie, então, ela dessomou em 1934 e a dessoma foi em função de efeitos de radiação. A gente sabe, então, a Marie Curie trabalhou com elementos químicos altamente radioativos, é o caso do rádio, elemento que ela descobriu. Então, ela teve aí ao longo de toda a sua vida muito contato com radiação. Só para ter ideia,
Os livros, os cadernos de anotações dela, ainda hoje, não podem ser pesquisados sem devido equipamento contra a radiação. Então, as pessoas que vão manusear objetos da Marie Curie daquela época, de um século atrás, ainda precisam ter uma boa precaução com relação à radioatividade. Tá? E ela até que teve um sono então em boas condições, ela conseguiu digamos assim, é difícil até entender como que ela conseguiu esse nível até de manutenção do som por tanto tempo. Inclusive a filha dela, a Eve Curie, ela teve a gestação enquanto já tinha contato com as pesquisas que ela fazia de radioatividade e tudo mais, e a Eve Curie teve problema, teve problema não, justamente viveu até 101 anos de idade, ou seja, uma pessoa muito saudável. Então foi uma das filhas da Marie Curie. A outra filha também dessomou, provavelmente em função de efeitos da radiação. Tá? E o Rui Barbosa, outra pessoa que estamos fazendo paralelo, dessomou em 1923, também ele teve uns momentos de doença e também, curiosamente, aí as sincronicidades da pesquisa, ele também teve um ataque de raiva alguns dias antes da sua dessoma. Eles estavam tendo uma reunião, ele recebeu uma notícia, ficou furioso com aquela notícia e isso fez ele praticamente desmaiar, ficou acamado naquele momento e veio a falecer logo depois. Então a gente vê aí algumas situações curiosas até de dessoma entre essas 5 personalidades aí. Eu escolhi essas 5 personalidades para apresentar para vocês nessa apresentação. Não foi nenhuma escolha assim, porque eu selecionei as personalidades, não. O motivo claro são as 5 pessoas que eu já estudei mais até hoje. Por isso eu selecionei aí para fazer esse paralelo. Tá ok? E agora que a gente vai começar esse paralelo propriamente dito, alguns detalhes a mais aí, que eu coloquei numa tabela, alguns quadros então, para a gente avaliar, para analisar esse processo entre as consciências. Então tem aí, na infância, o caso de Santos Dumont. Santos Dumont, ele viveu então numa fazenda moderna, o pai dele tinha uma fazenda muito rica, moderna, e ele teve a oportunidade de ter muitas vivências nessa fazenda como um todo, contato daí com as vivências. O Willi está perguntando, alguém estudou detalhadamente a biografia de algum serenão mais conhecido quando esteve ressomado? Por exemplo, o reurbanizador, que teve um macrosoma idiota? Não, Willi, a gente não conhece. Aí uma das características do serenão é justamente o anonimato. Então a gente não sabe aí hoje, dos atuais serenões, quem eles foram em vidas anteriores, se eles tinham essas vidas aí mais fáceis de ser estudados. Muito provavelmente algumas pessoas têm acesso a essas pessoas, mas eu não saberia quem foi o reurbanizador. Se você souber, passa essa informação para a gente, que é sempre bem-vindo. Tá? Mas é difícil, já vou dizendo aí que achar esses caras anônimos na história não é fácil. Só uma dificuldade aí já para estudar. O reurbanizador, a gente sabe aí, por exemplo, que ele levou mais de 800 anos no extrafísico planejando a vida que ele teve aí no século passado. Então aí, praticamente antes do ano 1000, ele não esteve em nenhuma vida. Se alguém disser que estudou o reurbanizador no século 13, está furado. Tá? Aí pelo menos pelas constatações de alguns projetores veteranos que já afirmam então de terem encontrado, ter recebido esse tipo de informação a respeito da preparação da vida deste serenão. Ok? Continuando ali o paralelo, então no caso da infância, tá? Da Cristina na Suécia. Cristina nasceu, ela era filha do rei da Suécia e aí ela vai ter o quê? Ela foi uma princesa então em todo o processo da infância, e um ponto relevante na infância é que a mãe era doida. Ela tinha pouco contato com o pai dela dessomou quando ela tinha 6 anos de idade, e aí ela tinha mais contato com a mãe, com as pessoas lá da corte e tudo mais, mas um ponto relevante é que realmente a mãe era doida. Então isso, claro, que é um complicômetro para a pessoa, uma dificuldade maior aí para a pessoa. O Isaac Newton.
também uma infância muito complicada. O pai dessomou antes dele nascer, 3 meses antes dele nascer, o pai de Santos Dumont, do Newton, havia dessomado, e a mãe, quando ele era muito pequeno, ela abandonou o Newton, deixou na verdade o Newton com os avós e foi morar com uma outra pessoa. Então, para um novo casamento, ela não quis levar o filho dela, o Newton, filho único, e ele ficou, então ele se sentiu abandonado pela mãe. Esse é um ponto relevante na infância. No caso da Marie Curie, ela era filha de professores, e um ponto também relevante para acrescentarmos é que a mãe da Marie Curie, ela tinha doença e ela praticamente não trocava afetos, com problemas, com possibilidade aí de transmitir a doença para a filha. Então ela tinha pouco contato mais direto com a mãe. O Rui Barbosa, o pai era político, tá? E ele teve uma influência então sobre o Rui Barbosa já desde a infância. O pai era ligado à política, tá? Então tinha alguns cargos, tinha alguma participação política, mas o pai já gostaria que o Rui Barbosa fosse político desde cedo. Vamos ver agora a adolescência dessa turma aí. Então, Santos Dumont, mais uma vez a fazenda moderna. Então ele trabalhava aí com estudos, ele, já durante todo o processo da adolescência, muito contato com o estudo. A Cristina da Suécia, ela, como o pai dessomou quando ela tinha 6 anos de idade, ela já foi declarada herdeira antes, sabia que ela seria herdeira, mas desde os 6 anos de idade ela já veio sendo tratada até como sendo rainha, só que não tendo assumido o cargo ou o papel da rainha. Tá? Existe análise parapsíquica destas 5 personalidades. Deixa eu ver aí o que eu posso atender, viu, Camargo, nessa sua pergunta aí. A minha pesquisa que eu tenho realizado, eu tenho sempre feito utilizando o máximo possível o paradigma consciencial. Então, dentro das minhas limitações de parapsiquismo, eu digo que a pesquisa ela é feita sim com base parapsíquica, ou seja, eu faço análise parapsíquicas enquanto estou pesquisando essas pessoas. O que a gente pode falar de resultado dessas análises? Muitas conclusões, abordagens, os pontos, até mesmo essa síntese que eu estou colocando. Por exemplo, eu estou apresentando uma lâmina onde aparecem algumas variáveis, poucas variáveis da infância, poucas variáveis da adolescência, da formação da pessoa. Vamos dizer que até certo ponto, até a minha forma de estudar, a minha abordagem, ela tem uma relação até com a síntese que eu faço de cada personalidade. Mas, enquanto estou pesquisando, eu fico observando as energias, fico observando se tem amparo, se aquela pessoa, como que estaria interagindo. Então, tem uma série de percepções parapsíquicas que eu procuro ativar ao longo da pesquisa. Tá? Eu não sei se algum ponto, viu, Camargo, eu vou pedir aí para você até contribuir, que às vezes fica mais difícil para saber exatamente o que você queria dizer aí com essa análise parapsíquica. Se é que eu passe mais detalhes sobre o que eu realmente percebi, o que você quer com essa pergunta. Se puder esclarecer mais aí, a gente agradece. Tá? Pode ser que não tenha te respondido aí claramente. William, propõe uma hipótese de pesquisa, talvez a Cristina da Suécia, personalidades com o mesmo perfil, sejam conscienciólogos, porque em algumas tertúlias foi dito que muitos de nós vivíamos na nobreza. Sim, William, eu concordo com você. Tá? Para mim, a minha percepção é que a Cristina da Suécia é uma pessoa que está muito ligada ao holopensene da conscienciologia. Inclusive, a repercussão da vida dela, uma das coisas mais sérias, entre outras, mas um dos pontos mais sérios foi a preparação na Suécia de um ambiente mais cultural. Antes da vida da Cristina da Suécia, os suecos eram tidos muito como guerreiros, ou somente guerreiros. Eram os ex-vikings, mas ainda mantendo a tradição, as características dos vikings, ou seja, mais brutos, mais guerreiros. Com a Cristina da Suécia, ela conseguiu
criar na Suécia uma grande biblioteca, uma gigantesca biblioteca. Muitos livros ela levou depois que ela saiu da Suécia, mas ainda ficaram na biblioteca lá da Suécia livros ou resquícios da cultura, do que ela levou para aquele país, de algo cultural, que ela buscava em outros países e levava para a Suécia. E quem utilizou esse material foi também, ou provavelmente, a gente coloca aí na hipótese, o Swedenborg, que a gente vê que tem uma relação muito forte com a conscienciologia, essa personalidade do Emanuel Swedenborg, também da Suécia. Então aí a gente vê essa relação da conscienciologia com a Cristina da Suécia. Tá? Só complementando ali a dúvida ainda do Camargo, né? Análise parapsíquica de ideias originais, associação de ideias conscienciais e tal. Olha, eu vejo o seguinte, algumas hipóteses de pesquisa eu coloco sim, que eu acho que até podem ser originais. Então, por exemplo, coisas pequenas, não muito grandes não, mas um exemplo só. No caso do Santos Dumont, eu tive a percepção, é uma percepção minha, eu posso estar enganado, tá? Mas eu tive percepções, ou pelo menos acho então isso, que durante a pesquisa que eu fiz dessa personalidade, alguns pontos contribuíram para ele durante o período que estava no intermissivo. Eu acho que em alguns momentos ele acompanhou a minha linha de raciocínio sobre a sua personalidade. E teve pontos que eu pesquei que parece que chamou a atenção de uma consciência. Então não sei se era exatamente ele ou não, mas era como se eu tivesse tido um insight para pensar alguma coisa que a própria consciência extrafísica não tinha ainda pensado, mesmo numa visão de conjunto maior e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, um dos pontos aí que eu vejo até como um diferencial, quando eu estava analisando o Santos Dumont, a casa do Santos Dumont, eu classifiquei como sendo aquela casa A Encantada, lá em Petrópolis, que é um museu hoje do Santos Dumont, eu classifiquei como sendo um ponto positivo do seu ego karma, ou seja, uma contribuição, uma gestação positiva, não só grupo kármica ou outras questões, mas principalmente dele com ele mesmo, isso sendo muito positivo. Parece que esse tipo de análise, não que é uma análise tão diferente, tão fora do comum, não, mas parece que essa abordagem, quando eu pensei isso, eu tive um banho de energias que para mim me confirmou que a consciência que estava junto comigo naquele momento não tinha percebido isso aí ainda. Então são alguns pontos assim que a gente vai percebendo. Tá? Deixa eu ver outras questões aqui. Ó. A Cristina autodidata, sim, autodidata com certeza, William. No seu artigo você escreveu poucas personalidades foram famosas por sua inteligência evolutiva. Você concluiu que uma ou mais dessas tinham inteligência evolutiva? Não, William. Dessas 5 pessoas aqui, eu concluo que nenhuma delas tinha um nível de inteligência evolutiva mais otimizado. A pessoa dessas aí que eu entendo ter um nível um pouco melhor seria a Marie Curie. A Marie Curie estaria mais próxima, então, de um nível maior de maturidade. Tá? O ponto só fraco dela maior foi que ela teve um descuido com o soma. Mas o ponto positivo é que ela estudou muitas facetas da sua vida e teve muito autoenfrentamento em relação a várias coisas. Então a Marie Curie, dessas 5 pessoas aqui, eu vejo que demonstrou um nível de holomaturidade maior, com maior destaque aí entre essas pessoas. Tá? Além dessas 5, aí pessoas então com inteligência evolutiva, são algumas pessoas que a gente vê, a gente tendo contato aí com as terturas, com o professor Valdo, muitas vezes a gente pega aí até algumas ideias que mesmo o professor já comenta. Então, por exemplo, Apolônio de Tiana é uma pessoa interessante para ser estudado aí no caso de uma pessoa com nível maior de maturidade, questões assim. Tá? O próprio Nostradamus é uma pessoa que pode ser estudada também com um certo nível maior de inteligência evolutiva. Tá? Outras pessoas que a gente vê também, embora tenha problemas, tenha tido problemas na sua última, na vida que ficou mais famoso, mas parece ter um nível aí mais avançadinho, era o próprio Leonardo da Vinci. São algumas pessoas que a gente pode estudar
buscando questões aí relacionadas à inteligência evolutiva. O Antônio Carlos, né? O livro espírita Ícaro Redimido ajudou na sua pesquisa Santos Dumont? Sim, o Antônio. Eu não analisei ainda com toda a profundidade esse livro, tá? Eu quero analisar ele com muito mais carinho. Mas uma coisa que eu já vejo é o seguinte: eu coloco meu pé atrás com relação a essa obra. O que eu quero dizer com isso? Pela análise que eu fiz até o momento, algumas colocações ali nesse livro não me pareceram confiáveis, tá? Então, na minha opinião, tem pontos aí que essa obra, para mim, elas causam mais desconfiança do que contribuições com alguns pontos. Agora, por outro lado, é muito interessante que ela traz uma série de abordagens aí, coisas que outros livros não trazem. Então, por esse ponto, ela é um livro que ele traz uma série de hipóteses de pesquisa, contribui muito nesse sentido. Então, sempre esses livros espíritas, nesse sentido aí, nesse caso, ela é uma obra complementar à nossa pesquisa, tá? Embora eu tenha que fazer uma análise ainda com mais carinho, mais detalhes, até para pegar esses pontos, ó, isso que eu estou achando que não está legal na obra. Eu realmente fazer uma pesquisa mais exaustiva de cada um desses pontos para ver se eu chego numa conclusão de que realmente aquilo, para ver se eu estou certo ou não, entende? Na minha hipótese ou na minha nível de criticidade. Tá? Então isso faz parte aí da pesquisa. Então, é um processo de pesquisa que ainda eu pretendo continuar. Tá? O primeiro William aqui, alguém já usou a conscienciograma para analisar alguma personalidade? Eu posso falar por mim, Willy. Eu já fiz aí análise de conscienciograma, do Santos Dumont eu já analisei, e analisei outras pessoas. E eu fiz inclusive uma análise do conscienciograma para ver o quanto que essa ferramenta ela é ou não confiável, ou qual o percentual que nós conseguimos ter de conscienciograma para estudar uma outra pessoa. A minha conclusão, assim, aproximada, ainda eu também tenho que aprofundar essa pesquisa, é que é possível analisar uma pessoa, fazer uma heteroanálise de uma pessoa só pelo estudo de biografias, de obras de biografias, conseguir analisar 70% das perguntas do conscienciograma. E eu cheguei a fazer até uma fórmula para descartar aquelas perguntas que não conseguimos informações, para fazer como se fosse uma média ou uma maneira de ponderar a nota do conscienciograma, para que aquelas questões não tivessem um peso tão alto na avaliação do conscienciograma. E o conscienciograma tem nota diferenciada das páginas da direita e da esquerda. Então eu tentei já fazer um sistema de pesos para mexer no conscienciograma dessa forma. Tá? Ainda é uma pesquisa que eu pretendo publicar, pretendo apresentar com nível de detalhe maior. Mas isso eu acho bastante interessante, usar o conscienciograma para estudar uma outra pessoa também. Tá? Faz parte, eu acho, da pesquisa aí, usando o paradigma consciencial. O Paulo, né? O Gandhi tinha uma boa inteligência evolutiva, não? Ele não agia como os outros, tanto hindus quanto ingleses, né? Tanto ingleses queriam, mas como sua consciência ditava, não? Andou no contrafluxo, sim. Aí eu concordo contigo, viu, Paulo Camargo? Mas eu não coloco aí que ele tinha uma inteligência, um nível de inteligência evolutiva, tá? Eu precisava estudar ele com um nível de detalhe maior. O pouco que eu já vi dessa consciência é que tinha alguns problemas um pouco mais sérios, do ponto de vista de demagogia com algumas coisas, e parece-me que também pedofilia. Tá? Então são alguns casos, alguns distúrbios da personalidade do Gandhi que descaracterizavam ele tendo inteligência evolutiva. Mas um nível de maturidade maior que a média, sim, ele demonstrou muito isso. Então, uma personalidade exemplar como um todo. Não quer dizer necessariamente que ele tinha, por ser exemplar, que ele possuía inteligência evolutiva. Tá? Então, essa inteligência evolutiva dele eu coloco aí como questionável, mas uma pessoa com consciência bastante diferenciada no meio que ele vivia e entre as demais pessoas, um nível de autoconfiança muito grande nas suas ideias. Tá? Uma pessoa exemplar, então boa pessoa para ser pesquisada entre as tantas que tem por aí. O Willy, seria interessante você compartilhar esse sistema de peso com o Colégio de Visita da Consciência Metrista. Estou participando.
Tá ok, Willy, vamos ver sim, vamos ver se a gente consegue aí trocar mais figurinhas nessas pesquisas, tá? Depois aí que passa, a gente troca e-mail, a gente vê. Eu só não estou ainda publicando nada porque eu não tenho ainda essa pesquisa completa, tá? A pesquisa está em andamento, então pretendo primeiro fechar algumas questões, analisar mais pessoas pelo consensograma, para depois fazer alguma publicação maior ou mesmo uma apresentação maior desse método. Embora o pessoal da Consus, a gente já trocou algumas ideias, eles são envolvidos até no curso de biografologia que foi realizado aqui em Foz do Iguaçu. A gente teve participação aí da equipe da Consus nesse curso. Tá? Vou passando algumas características, eu vou fazer o seguinte, tem algumas características mais aqui dessas pessoas, eu vou passar já para uma outra tela, que essa tela vocês já leram aí provavelmente, e a gente vai discutindo mais alguns pontos que a gente já está aproximando aí o final da conferência. Então, ó, Santos Dumont, característica do grupo Karma, pai engenheiro muito competente, muito rico, e morava, né, ele também morou sozinho, ele não foi uma pessoa que se casou, tá? Ele, mesologia, ele teve contato com a Belle Époque e também contato com uma fazenda muito moderna, a fazenda mais moderna da América Latina era a fazenda do pai dele, com máquinas e equipamentos tudo à disposição, tá? Então isso contribuiu muito para ele. No caso da Belle Époque, inclusive o Santos Dumont foi uma das personalidades que contribuiu para dar mais relevância a essa Belle Époque. Tá? Ele não só participou, esteve no contexto da Belle Époque, mas ele foi uma das pessoas que promoveram então a Belle Époque. Tá? Um dos ícones dessa Belle Époque. A Cristina da Suécia, monarquia. A mãe era doida, a gente já falou, pai guerreiro, também não se casou. Tá? Então, uma dificuldade grande era a questão da monarquia. Ela abdicou do trono, foi a primeira vez que uma rainha ou um rei abdicou um trono quando esse estava em boas condições. Tá? Isso foi um caso inédito então. E também em mesologia ela teve contato em Roma com questões aí de pesquisa, questão de cultura. Tá? O Isaac Newton, filho único, não conheceu pai, mãe abandonou e também morou sozinho. Teve mesologia principalmente nas universidades de Cambridge e depois na Royal Society Academy, né, na Sociedade e Academia lá de Ciências de Londres. Então ele morou em Cambridge e em Londres. Marie Curie, os pais e irmãos estudiosos, marido cientista. Então a gente vê um grupo Karma aí bem dessa área de estudo, de pesquisa, de ciência. Um resultado disso aí é que ela foi prêmio Nobel 2 vezes. O marido dela foi prêmio Nobel também. O genro foi prêmio Nobel. A filha foi prêmio Nobel. E o outro genro, ele recebeu o prêmio Nobel através da Unicef. Então ele era presidente lá, diretor da Unicef recebendo. Então a gente vê aí 5 pessoas do grupo Karma mais íntimo, muito ligadas aí com o prêmio Nobel. Uma característica marcante então do grupo Karma da Marie Curie. Tá? E questões aí de preconceito contra a mulher, ela sofreu bastante do ponto de vista de mesologia. Rui Barbosa, pai político, política, transição da monarquia para a República do Brasil. Tá? Eu estou colocando esses paralelos para a gente entender um pouco, mais para a gente já ir fechando aí a questão. Tá? Equipe da PEC já está atrás. Tá ok, Camargo, a gente agradece aí a participação também. Tá? Santos Dumont. Agora questões do soma. Característica do soma do Santos Dumont. Ele era pequeno, forte e tinha muita habilidade. Tá? E ágil, tinha psicomotricidade desenvolvida. A Cristina da Suécia, também resistente. Ela era considerada feia. Normalmente as rainhas, princesas, eram sempre consideradas bonitinhas, lindinhas. A Cristina da Suécia era considerada feia. Por isso chamou a atenção. E muita psicomotricidade. O Newton marcou o soma dele, ele teve um soma muito resistente. E quando criança, os 2 primeiros anos, pelo fato de ter nascido muito prematuro, ele teve muita dificuldade, muito fraco. Várias pessoas diziam que ele ia morrer, mas ele sobreviveu então até os 87 anos, tendo uma boa saúde. A Marie Curie, muito resistente e doente também muito tempo da sua vida, muito pode ser aí em função da própria radioatividade.
Agora, um ponto de chamar a atenção é o quanto que ela realmente resistiu à radioatividade, à presença e contato da radioatividade. Tá? Rui Barbosa também pequeno e doente, teve muito tempo da sua vida que ele teve problemas com doença. Agora, do ponto de vista de energossoma, força presencial muito grande do Santos Dumont, da Cristina da Suécia, do Newton. A Marie Curie destacava pela resistência e o Rui Barbosa muito energético, colocava muita energia em suas ações. Quanto ao psicossoma, o Santos Dumont teve muito problemas de autoculpa, de ser uma mega trafar, então seria autoculpa, dificuldades afetivas, ele teve dificuldade em relacionamentos em geral e suicidou-se. Então psicossoma bastante conturbado aí de Santos Dumont. Cristina da Suécia era considerada simpática, todos gostavam dela e tinha problemas lá com raiva, problemas com orgulho, alguns problemas com poder também. No caso do Newton, dificuldades afetivas, amigos mais raros. Tá? Era muito difícil fazer amizade com o Newton. Ele era um tipo estranho, aquele tipo conhecido hoje, o nerd. Tá? E a Marie Curie já era mais equilibrada, então, do ponto de vista psicossomático. E o Rui Barbosa tinha um nível de competitividade muito alto, problemático até. Então ele tinha raiva, ele não conseguia às vezes medir muito bem. Era aquela, ele era criticidade, a gente já vai ver ali na questão do mental soma dele, que era um trator, mas ele às vezes era muito crítico, agressivo também, uma crítica até destrutiva em alguns momentos. Às vezes não media forças para fazer essa crítica. No caso do mental soma, o Santos Dumont era inventivo, tinha facilidade de associação de ideias e praticidade. E a Cristina da Suécia, polimatia, memória, louvável. Já o Isaac Newton, considerado um gênio da física e da matemática e cientista. A Marie Curie também caracterizava o mental soma por cientista. Tá? Agora, mais para concluir, a gente tem aí duas lâminas que a gente quer passar, rápido então, quanto à questão de produtividade e gestação conscienciais. Santos Dumont fez muitos experimentos, gestações lá, fez invenções, dirigíveis e avião. Mais uma questão do ele. Voltando ao seu artigo, você citou que uma das vantagens do estudo biográfico histórico pode ser a recuperação de trafores de outras experiências. Quais trafores você recuperou? Com qual estudo? Eu posso citar aqui no caso da Cristina da Suécia, eu percebi que eu melhorei muito a minha escrita. A minha escrita não era muito boa antes de pesquisar essa personalidade. Ao pesquisar a Cristina da Suécia em poucos meses, eu percebi e outras pessoas perceberam e me falaram também posteriormente que a minha escrita tinha melhorado muito naquele período. E eu, enquanto estava pesquisando a Cristina da Suécia, eu procurei fazer rapport justamente com essa característica maior da comunicabilidade para conseguir melhorar a minha própria comunicabilidade. Tá? Então é um exemplo aí que eu posso passar, tá, Will? Isso já aconteceu com outros pesquisadores. Eu não sei no caso da Cristina da Suécia não, tá? Mas eu já conversei com vários outros pesquisadores que perceberam isso aí. Tá? Não foram poucos pesquisadores que eu já percebi terem melhorado alguma característica sua em função de pesquisar uma outra pessoa. Agora, uma coisa que eu digo aí, às vezes a maneira, os pontos que eu percebi na Cristina da Suécia podem não ser o mesmo que outra pessoa vai perceber. Então, às vezes, para melhorar a comunicabilidade, para mim, ela contribuiu. Para uma outra pessoa, pode ser que seja uma outra personalidade que vai contribuir para melhorar a comunicabilidade. Então, vamos entender bem isso aí. Cada caso é um caso. Tá? Eu acho que eu já respondi a tua outra questão aqui. Então, eu não tinha lido, agora que eu li. Então, já ficou claro aí. Tá? Cada caso é um caso nisso aí, viu, William? A questão ali do Isaac Newton, a produtividade então na área da física, da matemática e os tratados ali que ele fez, Rui Barbosa, jornalismo e tal. Vou passar mais uma transparência aqui, que a gente já estamos no tempo da nossa conferência, só vou concluindo aqui com algumas questões que eu acho importante. Diferente, eu vou apresentar ali o método de trabalho, que a gente não vê com tanta facilidade em outras pesquisas. Santos Dumont, invenções, dirigíveis e avião. Tá? Então o método
Ah não, ali ficou errado, tá? Aqui o método de trabalho do Santos Dumont não é esse. Ali o método de trabalho ele fazia muitos experimentos, tá? O principal método de trabalho do Santos Dumont é que ele fazia a associação de ideias e experimentos com muita coisa. Cristina da Suécia, ela lia muito, bibliofilia, esse era o principal método que ela conseguia as questões. E aparece aí a comunicabilidade que a gente já falou. O Newton, método de trabalho, ele fazia muitos experimentos, ele era um experimentador típico, característico. E também ele tinha uma característica de trabalhar com pensamento concentrado e fazia o que a gente chama hoje da imobilidade física visual. Ele ficava parado, imóvel por várias horas, e a gente sabe que isso provoca aí descoincidência, facilitando captar ideias originais de outras dimensões. Então essa técnica o Newton usava e tinha uma certa consciência disso aí, de estar usando essa técnica de forma intencional. A Marie Curie fazia muitas investigações e o Rui Barbosa, ele tinha uma característica de focar no assunto do momento. Ele estudava tudo que tinha daquele assunto e aí ele começava a opinar. E aí ele fazia uma série de opiniões e reportagens, então escrevia, fazia uma série de questões, tudo em cima daquele tema que estava no momento. Então ele passava ali muito tempo estudando e depois passava o seu conhecimento. Tá? Então aqui a gente chega ao final dessa palestra, a gente não tem tanto tempo, mas eu gostaria até de convidar quem tiver interesse, se puder ter a oportunidade até do curso Biografologia. Esse curso a gente vai realizar esse ano em São Paulo e vai ter uma turma começando em agosto, 29 e 30. Então de agosto, o primeiro módulo, e o segundo módulo, 17 e 18 de outubro. Então tem muita coisa a ser trabalhada nesse curso, ele tem muitos detalhes, a gente só colocou uma abordagem muito inicial ao tema, uma das facetas do tema que a gente trouxe aqui, mas o curso ele tem a característica de ser muito prático. Então são várias dinâmicas que a gente elaborou para apresentar nesse curso, então ele é muito rico e trabalha aí durante 2 módulos nesse curso. Os detalhes do módulo do curso ainda não estão no site, viu ele? A gente pede aí para você entrar em contato por e-mail até com a gente pode passar mais detalhes aí para você desse curso, tá ok? A gente vai entrar em contato também com o pessoal de São Paulo, para assim que eles já tiverem mais material sobre o curso, passar aí para você também. Tá? E tem o telefone aí também de São Paulo para obter mais informações. Mas qualquer coisa também eu vou falar aqui o meu e-mail, eu vou digitar aqui, vai aparecer uns barulhos para vocês, mas eu vou colocar o e-mail, quem quiser entrar em contato também, pode falar comigo que a gente vai estar passando mais informações. Opa, eu escrevi errado aqui. Agora está certo, o segundo e-mail ali ficou certo, tá? Então esse curso aí é bastante interessante para aprofundar uma série de questões de pesquisa biográfica, ele é muito prático e as pessoas que vão participar do curso vão ter muito contato aí com a pesquisa de biografias. E a gente deixa aí também o convite, sempre aos sábados, às 3h30 da tarde, às 5 horas, as conferências da Apex. Então vocês podem acessar também aí no site da Apex, apexinternacional.org, e a gente convida também quem tiver interesse a pesquisar biografias sobre o paradigma consciencial, a entrar em contato com o núcleo de biografologia aplicada à Proexis. Tá? A gente tem uma série de projetos e a gente pede aí para entrar aos interessados entrar em contato com o técnico científico da Apex pelo tecnicocientifico@apexinternacional.org. Tá ok? Então a gente vai concluindo essa conferência, mas agradeço a participação aí de todos, pessoas de diversos estados, então estiveram conosco nessa conferência, e a gente deixa ainda aberto mais alguns minutos, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma questão ou algo a contribuir com esta conferência. Então uma boa tarde a todos e nós estamos aí aguardando, vendo se tem mais alguma questão para ser trabalhada. Tá ok? Boa tarde então a todos.